Estou colocando aqui para gravar essa aula, porque pelo período da manhã não foi possível fazer a gravação, tá? Então, vocês que têm algum colega no primeiro ano A, no primeiro ano B, depois, se vocês quiserem passar o link da aula para os colegas também que perderam, que for perder essa aula agora à tarde, até mesmo os da manhã também que perderam, vocês podem estar repassando esse link para eles assistirem a aula. Tá? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a filosofia. Como eu falei para vocês, eu estava ausente, mas estava postando as atividades todas as aulas, né? Temos lá algumas atividades postadas aí na plataforma aí desde o dia 10 de março, porque estava em falta de professor de filosofia e eu peguei essas aulas de filosofia como hora extra, tá? Quero só justificar a vocês, eu sou funcionário efetivo aqui do estado de Rondônia desde o ano de 2012, e estou trabalhando aqui na Escola Murilo Braga desde meados do mês de outubro de 2019, tá? Trabalho com a disciplina de História, sou formado em História, uma área do conhecimento que tem tudo a ver com a área da filosofia, porque no curso de História, né, que nós estudamos lá durante uns 5 anos, nós estudamos muita coisa também sobre a filosofia, sobre a história da filosofia, a importância e a evolução, né, dessa área do conhecimento tão importante para nós, seres humanos. Tá bom, pessoal? Bom, hoje, nessa aula, eu vou passar apenas alguma explanação, uma pequena explicação para vocês acerca dos conteúdos que nós já trabalhamos até agora, desde o dia 10 de março, como eu falei para vocês, né, que eu iniciei essas atividades com vocês. E, posteriormente, no final dessa aula, vocês sabem que nós estamos numa semana de avaliação, né? Essa semana e a outra semana também, né? Até o dia 28. Então, no final dessa aula, eu vou estar passando uma atividade para vocês, uma atividade avaliativa. Coisa fácil, tá? Elaborei lá 7 questões, 5 questões subjetivas, vocês vão ter a oportunidade de estar colocando as palavras de vocês mesmo nas respostas, pesquisando, e apenas 2 questões objetivas para vocês marcarem X, tá bom? Com relação à filosofia, né, essa área do conhecimento tão importante, que nesse primeiro momento eu quero falar para vocês assim apenas como que se deu esse início desse processo dessa área do conhecimento da filosofia. Né, muitos afirmam que a filosofia já existe desde da existência do próprio ser humano, né, porque é a arte de pensar, de raciocinar. Mas essa filosofia, essa área do conhecimento, ela só veio ganhar destaque ainda no período da antiguidade, né, pessoal? Aqui não é uma aula de história, mas precisamos ter essa noção do tempo para que a gente possa entender melhor como foi a evolução e a qual a grande importância do estudo da filosofia. No período da antiguidade, ainda, né, lá na Grécia antiga, algumas pessoas se destacaram, né, nesse estudo, tanto na parte do Oriente, né, o hemisfério oriental, quanto também no Ocidente, muitas pessoas se interessaram e deixaram seus feitos, suas publicações em torno da área da filosofia, como Pitágoras, né? Pitágoras, ele é tido assim como um dos percussores, né, do estudo filosófico, ainda na antiguidade, né? Depois essa filosofia ali no período ainda da Grécia, com a ascensão do império da civilização grega, essa filosofia ela vai passar por um período de grande transformação, que vai ficar conhecido como o período da filosofia clássica, né, da Grécia antiga ainda. Depois desse período, e ainda na Grécia antiga, grandes filósofos como Aristóteles, né, Platão, também deixaram suas contribuições, né, Sócrates. Existiram os filósofos pré-socráticos, né, que antecederam ainda as teorias de Sócrates, que muito contribuíram para o estudo da filosofia. A filosofia, vocês sabem, que é uma área de grande importância para nós, os seres humanos, porque dá um espaço, né, a nós a raciocinar melhor sobre nossas ações,
né, nossas ações como seres humanos em diversos sentidos. A filosofia, durante muito tempo, tanto na antiguidade como no período medieval, uma era aí de quase 1000 anos, né? Depois, essa filosofia ainda vai passar por grandes transformações, esses estudos filosóficos, no período da Idade Moderna, como vocês já estudaram lá na história e estudam também até hoje, né? O período da Idade Moderna, como vocês já estudaram na disciplina de História, teve um momento assim de grande relevância, principalmente no século XVIII, né, com grandes transformações sociais e políticas que ocorreram no mundo. O movimento, o renascimento cultural que marca o fim da era medieval e início da era moderna, vem os movimentos de grandes intelectuais que ficaram conhecidos como os movimentos iluministas, né, que também destacaram grandes filósofos daquela época. Sabemos que esse movimento, o iluminismo, né, o século das luzes, das ideias, como ficou conhecido principalmente no continente europeu, foi de grande importância também para a organização das principais universidades existentes no mundo, né? Se criaram as áreas do conhecimento de uma maneira sistematizada, como a matemática, a física, a própria geografia, a história e a medicina, entre outras áreas do conhecimento. A sociologia também passou a ganhar grande importância nesse período da Era Moderna. E alguns acontecimentos, né, que marcaram esse período de transição, principalmente no campo político, como a Revolução Francesa, e na área econômica, a Revolução Industrial também, que ocorreu no continente europeu na segunda metade do século XVIII, né, por volta do ano de 1789, elas foram acontecimentos esses que contribuíram para uma ruptura, né, de um final de um determinado período qual a Idade Moderna e o início da Era Contemporânea. Então, hoje nós temos a filosofia presente, né, no mundo contemporâneo, na política, na educação, né? Então, essa filosofia que começou a ser estudada, né, lá no período da antiguidade, até hoje ela vem se lapidando, né, vamos dizer assim, vem passando por grandes transformações e teorias que surgem a cada dia, né? No início de tudo, a filosofia, vocês já devem ter visto nos livros didáticos, é uma palavra de origem grega, né, philos, né, philos, se a gente separar a palavra, os prefixos, né, o sufixo philos com sofia, philos quer dizer, no sentido de amigo, né, ou amor, philos, né, amizade, amor, sofia quer dizer conhecimento, sabedoria. Então, nós podemos interligar essa mesma palavra com o quê? O amor à sabedoria, né? A amizade ao conhecimento. Então, por aí nós já podemos entender o que é o real sentido da filosofia, né? A filosofia, ela foi muito usada durante muito tempo, principalmente na era moderna, dentro do campo político das sociedades modernas daquele período, né? Então, essas transformações é que eu vou estar passando para vocês nas próximas aulas de uma maneira bem explicadinha, bem detalhada. Vou trazer slides para vocês, tá? Hoje, como é o nosso primeiro contato aqui pela vídeo aula, pela teleconferência aqui, eu vou estar apenas passando essas informações para vocês, mas a partir da semana que vem, na sexta-feira, eu vou ter slides, nós vamos ter uma participação mais dinâmica de vocês, mas eu vou abrir espaço daqui a pouco para que vocês façam as perguntas de vocês também, e alguém que queira fazer alguma colocação, também vai ter esse espaço daqui a pouco, tá? Logo após o final dessa aula, eu vou estar postando a atividade avaliativa na plataforma, tá? Vocês respondam. Não se preocupem com questão de nota, porque o nosso objetivo aqui não é prejudicar ninguém. O meu objetivo como educador, como professor de filosofia de vocês, é auxiliar vocês no crescimento do conhecimento de vocês aqui,
das áreas, das disciplinas escolares a qual nós trabalhamos aqui na escola. E esse é o principal objetivo de todos os funcionários, de todos os professores e também da equipe gestora aqui da escola Murilo Braga, para que vocês possam ter o melhor conhecimento, de uma maneira, da melhor forma possível, porque esse conhecimento que nós repassamos aqui na escola, vocês sabem muito bem que isso vai servir, né, diretamente na vida profissional, seja ela qual for a profissão, sempre vai ter alguma coisa que nós estudamos na escola que vai servir muito dentro da nossa vida profissional. Que não seja na vida profissional também, mas na vida pessoal, os conhecimentos que nós trabalhamos também dentro das escolas preparam o cidadão, né, o ser humano, para estar no mundo, né, inserido no mercado de trabalho, constituir família, assim por diante. Então, dentro dessas aulas de filosofia, nós vamos ter essa oportunidade de raciocinar, de pensar, de discutir, de debater melhor algumas questões existentes na nossa sociedade. Eu já passei alguns textos para vocês, né? Vocês já fizeram a leitura, alguns até responderam as atividades, outros ainda não responderam, mas eu vou esperar, né, para que vocês respondam essas atividades, para que ninguém fique prejudicado em questão de nota. Então, lá nós vimos, eu passei até um dos últimos textos que eu passei para vocês, é referente à filosofia versus o mundo contemporâneo, né? Ou seja, como a filosofia hoje, ela é vista dentro da sociedade contemporânea, né? De que maneira que ela é trabalhada. Vocês podem ver que essa filosofia, ela é tão importante que antes nem existia dentro dos currículos, né, das escolas de ensino fundamental, era repassada apenas nas séries do ensino médio, assim como vocês estão estudando. Hoje os alunos já têm essa oportunidade também de estar conhecendo um pouco mais sobre a filosofia nas aulas de histórias, entre outras áreas do conhecimento, ainda no ensino fundamental, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Podem fazer, tá? Nós temos aqui, participando dessa aula, né, temos aqui 16 alunos apenas, né? Essa aula ela está sendo transmitida no momento para 4 salas, que é o primeiro ano C, D e F, né? Então, acho que muitos alunos não estavam sabendo também, mas nós temos aqui um quantitativo aqui praticamente da metade de uma dessas 4 turmas até agora, mas eu creio que tem alunos aqui dessas 4 salas, né? Se não tiver, depois vocês estejam passando essas informações e o link que eu vou deixar também para vocês passarem para os colegas que perderam a aula, tá bom? Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? Vocês entenderam o que eu falei para vocês até aqui, o motivo pelo qual nós não estávamos tendo as aulas, tá? Lembre-se que eu estou sem o celular, por isso eu vou ficar assim ainda devendo a vocês ainda essa questão ainda da Professor, comunicação. Sim, pode falar. Como que é? A Isa, Isa? A Isa. Isso. Alguém que queira falar, pode falar. professora, não sei se caiu o áudio dela, mas ela perguntou aqui no chat se vai ter prova do encerramento do primeiro bimestre. Ah, tá. Eu acho que Um ela chegou. momento. Professor, eu cheguei atrasado, não sei se você já falou ou não, mas como é que vai ser o seu sistema avaliativo? Ah, sim. Muito bem. Tá. Eu falei que ia passar uma atividade avaliativa hoje para vocês, né? Tem uma avaliaçãozinha para vocês responderem, mas é coisa fácil, tá? Não se preocupe não, é em cima dos conteúdos dos textos que eu passei para vocês, tá? Essa avaliação, como a gente já vinha trabalhando, né, presencial, nós vamos somar aí 5 pontos dessa avaliação. Os outros 5 pontos, né, vocês já sabem, é das atividades que são postadas, né, nas aulas semanais durante o bimestre. Então é dessa maneira, tá? Mas não se preocupe, eu não estou aqui para deixar ninguém com nota baixa, não é também porque é uma disciplina, né? Todas as disciplinas são de difícil entendimento, não existe esse negócio que é fácil entendimento. É fácil entendimento quando a gente estuda, né? Mas quando a gente não tem muita atenção se torna difícil.
tá? Mas eu vou estar passando essa avaliação, 5 pontos da avaliação escrita, que vocês vão estar resolvendo. Vocês têm até sexta-feira da próxima semana para estar me entregando essa avaliação, para me corrigir e estar lançando as notas de vocês, tá? Porque o bimestre termina, se não me falha a memória, dia 28, acho que vai ser quinta-feira aproximadamente, tá? Da semana que vem. Aí vocês já vão ter as notas de vocês para a gente poder estar encerrando esse primeiro bimestre, certo? Deu para compreender? Sim, sim. Certinho, né? Sim, sim, professor. Tá. Eu gostaria que vocês falassem, assim, quem quiser participar, tá? Me falasse o que vocês concluíram até agora do pouco estudo que vocês já tiveram acerca do conhecimento da filosofia. Tem alguém que queira participar, falar alguma coisa aqui para compartilhar o conhecimento com os colegas aqui nessa aula? Ninguém fala nada, né? Tá certo. Então é isso, tá, pessoal? Hoje eu não tenho muita coisa para passar para vocês, porque conversei com a nossa coordenadora, com a diretora da escola, né? Então hoje, como seria a nossa primeira aula, eu não posso estar colocando muita coisa também para vocês, porque muitos colegas não estavam sabendo, né? E depois vão ter que Professor, eu tenho repetir. uma pergunta. Podem fazer aí. Esse. Eu queria saber se essa atividade avaliativa que o senhor vai passar hoje é como se fosse a prova de encerramento do primeiro bimestre ou é só uma atividade avaliativa? Não, é a prova mesmo, tá? É a prova mesmo de encerramento do primeiro bimestre, como o colega fez a pergunta agora há pouco, tá bom? Ah, sim, tá Aí bom, obrigada. as próximas atividades a partir da semana que vem, da sexta-feira, já é o segundo bimestre, ok? Mais alguém queira falar, fazer alguma pergunta? Professor, é coincidência ou Sim. o senhor já deu aula de matemática também? Não, aqui nessa escola não. Eu já dei aula de matemática em Eu tinha outros certeza, locais já, né? professor. Pô, ele entrou ano retrasado, ano retrasado no 8º ano, ele deu aula de história. Foi isso mesmo. Muitos de vocês são meus alunos, né? Dos 8º anos, meus ex-alunos do 8º ano do ano de 2019. Vocês estão lembrados que eu cheguei aqui no final do ano, Era né? história, então é que eu confundi, tá certo. Eu Isso, falar, mas é muito idêntico, até o nome do professor é igual. Ah, tem um professor com o nome de Luiz, né? Que entrou vários professores, eu nem Era o sei o senhor nome. mesmo, é que eu confundi a Ah, matéria. sim. Ah, talvez seja porque eu falo demais, né, dentro da sala de aula. Acho que agora vocês estão se lembrando de mim, né? A gente fala muito de geografia, de matemática, de história, e agora filosofia, sociologia. É isso, tá? Mas eu sou professor de história ainda, aqui das turmas do ensino fundamental, do sexto ao nono, e no ensino médio agora eu estou tendo a oportunidade de estar trabalhando a filosofia com vocês, ok? Professor, vai ter um tempo para terminar a prova, tipo uns 45 minutos, 30 ou não? Não, vai ser colocado na plataforma como atividade. Aí vocês vão estar respondendo e podem me enviar de volta, tá? Porque eu não programei ela, Ah, tá? Vai sim, ser enviado ok. como atividade, tá? Então vocês têm até sexta-feira, tá? Para poder colocar as respostas na plataforma para me corrigir, ok? Mais alguma coisa? E a lista de presença, professor? Ah, essa parte aqui eu ainda vou ter que pegar com a professora. Eu vou ficar devendo isso daqui para vocês. Tem que pegar com a professora para ela me passar essa informação. Nossa, que é a vice-diretora, né? Que é ela que está mexendo com essa parte. Mas depois eu vou passar isso para vocês. Vocês não se preocupem, não, tá? Não vão ficar prejudicados. Tá? A questão de faltas, né? Porque já teve algumas reclamações
de falta, né, de pais que reclamaram por falta de alunos, mas na disciplina de filosofia e história até agora, ninguém tem falta, né. É claro que depois ainda vai ser justificado ainda o caso ainda de alguns alunos ainda que estão ainda com dificuldade ainda para poder estar pegando as atividades e resolvendo, né, porque muitos não têm acesso à internet como vocês estão tendo, tá bom? Então é isso, tá, pessoal? O que eu tinha para passar para vocês é hoje essa pequena introdução aí sobre a grande importância do estudo, né, da filosofia, que já atravessou aí vários períodos, né, da história e até hoje está presente dentro das sociedades humanas, né? Essa filosofia, ela está inteiramente ligada a vários segmentos da sociedade, como eu falei para vocês agora há pouco, tanto do segmento político, cultural, educacional, até mesmo religioso, né? As religiões também, tudo foi uma questão lá ainda na Grécia Antiga, ainda no período da Antiguidade, ainda nas regiões do Oriente Médio, como vocês já estudaram, são conhecedores também, todos vocês são conhecedores das palavras das escrituras sagradas, então essa filosofia também teve grande importância e até hoje também tem grande importância e relevância diante dos estudos religiosos também, tá? Então, são essas informações que eu queria passar para vocês hoje, já vai dar 15h30, e nós vamos estar encerrando por aqui, tá, essa pequena apresentação, para na próxima semana a gente já estar trabalhando um outro contexto da filosofia, eu vou estar trabalhando com vocês com slide, trazer algum material aqui para a gente fazer uma aula mais dinâmica, para não ficar apenas falando com vocês, tá, mas alguma coisa que a gente possa interagir com vídeos e ilustrações também. Tá bom assim? Tá beleza. Ok, então para vocês uma excelente tarde, tá? Uma boa tarde para vocês e um excelente final de semana a todos vocês e que tenham também uma boa avaliação também, que possam estudar, aproveitar esse final de semana para estar aproveitando, resolvendo as atividades que vocês têm para resolver, não só na nossa disciplina, como também nas outras disciplinas, tá, pessoal? Olha, eu só quero falar mais uma coisa para vocês. Alguns alunos já reclamaram, assim, que eu falo um pouco rápido, né? Eu falo um pouco rápido. E é necessário que a gente faça também um critério também de revisão, né? Sempre, para que a gente possa compreender melhor os conteúdos os quais nós estamos trabalhando. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, a gente não consegue assimilar muito conteúdo ao mesmo tempo, a gente vai aprendendo aos poucos, né? Então, numa aula a gente aprende uma coisa, às vezes a gente vai para a aula, num dia, colocar o exemplo das aulas presenciais, são 5 aulas. Às vezes são 5 aulas diferentes que nós temos na sala de aula. E apenas uma disciplina que nos chama mais atenção e a gente consegue guardar algum conteúdo quando chega em casa da disciplina X. As outras a gente não consegue lembrar, ou muitas vezes nem lembrar direito o que foi repassado na sala de aula. Mas, devido à repetição, todo dia está na escola, né, quase que diariamente tendo aula daquela disciplina, a gente vai construindo um conhecimento ao longo do tempo. Então, não é de uma hora para outra que a gente vai pegar todo o conteúdo, todo o conhecimento, entender datas, períodos e teorias filosóficas, históricas, sociais, entre várias áreas do conhecimento. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Não precisam ficar assim, eu não consegui entender nada, o professor fala muito rápido. Não, eu estou passando apenas uma explanação, na próxima aula eu vou estar repetindo muitas coisas aqui, para a gente poder levar essa aula assim, a cada aula de filosofia, como é apenas uma aula semanal, procurar trabalhar um tema diferenciado, né? Pegar um tema para trabalhar cada semana com vocês, dentro das aulas de filosofia. Aí eu passo uma explicação para vocês durante a aula, uma explicação de 20, 25 minutos, e aí vocês vão ter o restante do tempo para estar resolvendo e participando também da aula com as atividades de vocês. Assim vai funcionar as aulas de filosofia, passo a passo. Hoje eu falei algumas coisas porque a gente está apenas fazendo um pequeno resumo, uma pequena justificativa das aulas que não tiveram essas aulas. O primeiro contato que nós estamos tendo é agora, né, hoje, e
falando um pouco assim acerca dos conteúdos que nós já estudamos até agora, dos textos que eu já passei para vocês, tá? Mas nas próximas aulas eu vou estar trabalhando isso daí com material em forma de slide que fica melhor até mesmo para vocês compreenderem depois o conteúdo. Temos também as videoaulas, né? Vocês viram que eu passei até uma videoaula para vocês, foi a última postagem, né? Foi uma videoaula, mas a gente tem que ter muito cuidado também com essas videoaulas, tá? Não é pegar qualquer videoaula aí que tem no YouTube e assistindo em torno de conhecimentos, porque às vezes a pessoa está ali gravando, mas ele não está no conhecimento adequado para poder passar determinada informação. E aí, se a gente passa uma informação verídica, né, uma informação errônea, a pessoa vai ter um conhecimento distorcido e vai passar esse conhecimento distorcido para outras pessoas. Então, tem que ser passo a passo, devagar, tá bom? Uma boa tarde para vocês e um excelente final de semana. E boa avaliação, tá? Boa tarde, tchau. Tchau, professor. Bom final de semana. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau, boa tarde.